Bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Betão, teu professor de física. Sou homem com 53 anos, sou branco, tenho cabelos e olhos pretos, estrutura alta, estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV. Utilizarei a tela interativa para as nossas anotações. Vamos lá? Na aula de hoje nós vamos falar sobre ondas sonoras. Se liga aí numa introduçãozinha rápida. Ondas sonoras são ondas mecânicas, longitudinais, que se propagam através de um meio material. O que é isso, Betão? Sólido, líquido ou gasoso, transportando energia e informação. Se liga na dica de milhões. Uma onda transporta energia, mas não transporta matéria. Beleza? Elas são essenciais para a comunicação humana, música, medicina, como o ultrassom, e diversas tecnologias. Características das ondas sonoras. O tipo de onda é uma onda longitudinal. As partículas do meio vibram na mesma direção de propagação, beleza? Então você percebe aqui na nossa figurinha que tem aqui, ó, a direção de propagação e a vibração aqui, ó, a vibração na mesma direção. No caso aqui, direção horizontal, beleza? Isso é uma onda longitudinal, quando a vibração é na mesma direção da propagação, ok? Então, temos aí a nossa onda longitudinal, que é a nossa onda sonora. É tipo a onda de uma mola. Meio de propagação. Requer um meio de propagação. O que quer dizer isso, Betão? Não se propaga no vácuo. Vou grifar para você. Não se propaga no vácuo. Beleza? Não se propagam no vácuo. Porque o vácuo é vazio, meu irmão. O vácuo não tem nada. A velocidade do som depende do meio. O som no concreto, o som no ar, o som no gás, o som na água, o som no óleo, em qualquer meio onde essa onda estiver se propagando, ela vai ter uma velocidade. No ar, a uma temperatura de 20 graus Celsius, é aproximadamente 340 metros por segundo. A frequência e percepção humana. Sons audíveis estão entre 20 Hz e 20.000 Hz, ok? Tudo que tiver entre 20 e 20 mil é chamado de faixa audível. É o que dá para o ser humano escutar. Infrassom são sons abaixo de 20 Hz. Elefantes e baleias. Acima de 20.000 Hz, nós temos o ultrassom, que são os morcegos, e o exame de ultrassonografia. Beleza? Propriedades físicas. Vamos ver agora uma propriedade física fundamental do som. A frequência, a altura do som. É um erro comum você falar, eu quero o som mais alto, eu quero o som mais baixo. O som mais alto e o som mais baixo, presta atenção, se refere à frequência. E essa frequência vai me dizer se é um som agudo ou se é um som grave. Acompanha comigo na tela. Frequência alta, o som é agudo. Frequência baixa, o som é grave. Quer dizer que se você falar para mim assim, Betão, fala mais alto. Tá bom, eu vou falar mais alto. Olha aí, o som saiu mais o quê? Agudo. Fala mais baixo. Eu vou falar mais baixo. É um som mais grave. Percebeu a diferença? Frequência tem a ver com o quê? Com a altura do som. Vamos adiante. Aqui eu fiz uma demonstração de frequência alta e frequência baixa. Frequência alta, o número de repetições é maior do que uma frequência baixa. Olha aí, o caso de um som grave e um som agudo. Beleza? Vamos continuando aí. Amplitude. Amplitude é a intensidade do som. Aí sim, aí nós estamos falando do volume do som. Um som forte e um som fraco. Beleza? Um som forte tem uma amplitude grande. Um som fraco tem uma amplitude pequena. Então, eu tenho que dizer, fala mais forte, fala mais fraco? Não. Aumenta o volume, diminui o volume. Não é? Fala mais alto, fala mais baixo. Fala mais alto, fala mais baixo.
eu estou falando para falar mais agudo ou mais grave. Percebeu a diferença? É importantíssima essa diferença como pegadinha. Olha aí, amplitude grande, nós temos um grito. Amplitude pequena, nós temos um sussurro. Ô, Betão, agora entendi de primeira com essa animaçãozinha aí, com essa figurinha que você colocou. Show de bola. Vamos adiante. Timbre. Timbre é a característica, né, que diferencia as fontes sonoras. O mesmo tom de violino e piano soam diferentes. O piano e o violino, se a gente colocar na mesma nota musical, você sabe identificar quem é o piano e sabe identificar quem é o violino. Por quê? Porque eles têm timbres diferentes. Se o cara dá uma nota dó na flauta e uma nota dó no violão, você sabe quem é a flauta e você sabe quem é o violão. Porém, a frequência é a mesma. O que os diferencia é o timbre. Por exemplo, aqui, ó, coloquei a onda do piano, para você ter uma ideia, e a onda do violino. Pô, Betão, elas são totalmente diferentes. Como eu te falei, é a característica que diferencia esses sons de mesma frequência. Timbre. Comprimento da onda e velocidade de propagação. O tamanho de uma onda é de crista para crista ou vale para vale, né? No caso de uma onda sonora, não vão ser cristas e vales, vão ser compressões e expansões. Aqui, ó. Comprimento de onda aqui, ó. Só para você lembrar o que é o comprimento de onda. De crista para crista ou de vale para vale. Uma onda sonora seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Uma molinha sendo representada com vibrações sequenciais. Aqui, ó. Uma compressão e outra, mostrando o comprimento de onda. Velocidade é lambda f e a frequência é inverso do período. Então, velocidade pode ser lambda t. Se ele der a frequência, eu multiplico pela frequência. Se ele der o período na questão, a gente vai o quê? Dividir pelo período. Quem que vai dividir e multiplicar? O comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? É o tamanho de uma onda. Velocidade, metro. Comprimento de onda, metro. Frequência em hertz, período em segundos. Beleza? Vamos adiante. Fenômenos ondulatórios. Nós temos a reflexão. O eco e reverberação é quando a onda bate e volta. Beleza? Refração é quando eu tenho uma mudança de direção. Quando é que acontece uma mudança de direção? Quando ocorre uma mudança de meio. Sempre que mudar de meio, vai mudar de velocidade, mas a frequência vai permanecer constante. Difração é quando eu contorno obstáculos. Por exemplo, um cara está conversando do outro lado do muro, você consegue escutar essa pessoa falando, mas você não consegue ver a imagem da pessoa. Beleza? Interferência é a superposição de ondas. Pode ser uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. A gente vai estudar principalmente isso numa coisa chamada de batimento. Beleza? E o que é efeito Doppler? Efeito Doppler é a mudança de frequência devido ao movimento relativo entre a fonte e o observador. Por exemplo, a sirene de uma ambulância. Ela tem um barulho quando se aproxima e tem um barulho quando se afasta. O barulho de uma moto é um barulho se aproximando e é um barulho se afastando. Falando nisso, nós vamos ter uma participação super especial. Nossa querida Manu. Chega aí, Manu! Professor, o barulho das guerras espaciais nos filmes e nos games não existem? É verdade. Esse barulho é uma licença poética. Por quê? Nos filmes, nos games, tem lá aquele... Não existe nada disso. Porque o vácuo é silêncio, é vazio, então, portanto, não tem som. Beleza? Vamos à primeira questão. Em seu barco, um pescador observa outra embarcação passar por ele. Logo após a passagem, o pescador percebe que o seu barco oscila para cima e para baixo 14 vezes em 20 segundos.
Considere que as ondas geradas pela outra perturbação responsáveis pela oscilação do barco do pescador são todas uniformemente espaçadas e iguais. Sabendo que a frequência de uma onda é dada em hertz, pode ser definida pelo número de oscilações por segundo. Olha aí, ele está te dizendo a fórmula. A frequência é o número de oscilações por segundo. Conclui-se que a frequência dessa onda percebida pelo pescador é de... Temos aí as alternativas. Vamos ver aí. Frequência é o número de ondas pelo tempo. Quantas ondas são? 14. Em quanto tempo? 20 segundos. 14 dividido por 20, 0,7 Hz. Essa é a nossa frequência, que corresponde à alternativa de letra A, 0,7 Hz. Vamos agora à segunda questão. O som é um tipo de onda que transporta energia de um ponto ao outro. O som é uma onda de que tipo? Mecânica longitudinal, que pode se propagar no vácuo? Não, não pode se propagar no vácuo. Mecânica longitudinal que não se propaga no vácuo? Mecânica transversal? Transversal não há. Eletromagnética não é. Eletromagnética também não é. Então a gente já matou aqui, ó. Eletromagnética não, transversal não. Pode se propagar no vácuo? Não. Então a alternativa correta, a letra B, é uma onda mecânica de vibração longitudinal e não se propaga no vácuo. Portanto, resposta alternativa B. Tranquilo? Bora ver a terceira aqui. Sobre a física das ondas sonoras, podemos afirmar. Primeira afirmação. O som se propaga no vácuo com uma velocidade de 3 vezes 10 à oitava. Falsa. O som é uma onda mecânica, isto é, necessita de um meio material para se propagar. Assim, ela não se propaga no vácuo. Letra B. Quanto maior a frequência do som, mais grave ele será. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Olha aí. Quanto maior a frequência do som, mais agudo ele será. E ele disse o quê? Mais grave. Quanto maior a frequência, mais grave. É falso. Letra C. A intensidade sonora é a qualidade fisiológica que diferencia sons graves de sons agudos. Verdadeiro ou falso? Qual é a qualidade que diferencia som grave de som agudo? É a frequência. Não é verdade? A qualidade fisiológica chamada de altura distingue sons graves e agudos a partir da frequência do som. Sons altos são agudos com maior frequência. Sons baixos são graves com menor frequência. A intensidade sonora, só a título de informação para você, a intensidade sonora é a potência dividido pela área, meu amigo. Olha aí. Lembra que a gente falou sobre potência? Letra D. Um piano e violão emitem sons com a mesma frequência e mesma amplitude. O ouvido humano consegue diferenciar esses sons devido à qualidade fisiológica conhecida como timbre. Verdadeiro. O timbre é que diferencia qualidades fisiológicas. A letra E. Uma onda sonora possui frequência de 440 Hz, 340 metros por segundo. Tem comprimento de 1,29? Falso. Se a gente substituir na fórmula, vai ver que é 0,77. Na aula de hoje, nós vimos as características fundamentais para a gente estudar sobre o som, né? Assunto importante para o vestibular do EA. Baixe o aplicativo Preveste EA e acompanhe o Preveste em todas as redes sociais.